Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Você não saiu da sua casa hoje por acaso. Você veio para um propósito. Você veio para cumprir a vontade do seu Pai. Às vezes a gente acha que é a nossa vontade, né? A gente acorda e fala, hoje eu vou para a igreja. Sabe de nada, inocente. O Espírito Santo já está se movendo aí, te convencendo, te chamando, te inspirando. E o bom é que você obedeceu. Pode ser que aconteçam circunstâncias durante a semana, durante o dia de hoje, mas você chegou. Amém? Você está de pé. Você está vivo. Aleluia. Glória a Deus. E o tema de hoje, querido, é não ser das pressões. O pastor estava aqui falando. Eu falei, daqui a pouco ele prega o que eu vou pregar. Aleluia. Glória a Deus. A gente percebe no ambiente, a gente consegue ler vocês quando a gente está mais sensível. E a gente percebe o quanto estava difícil o início do culto. Mas glória a Deus que destravou. Glória a Deus que você conseguiu romper. Que você se colocou realmente diante dele, crendo naquilo que você estava cantando. Por isso a importância da gente cantar a palavra. Porque só a palavra tem esse poder. Mate, aumenta um pouquinho o meu retorno, por favor. Só a palavra tem esse poder, querido, de abrir o caminho, de preparar o seu coração para receber a palavra. Você saiu da sua casa disposto a receber a palavra do Senhor. Eu creio que você veio porque você precisa de algo. Mas primeiro você deu a Ele. E é por isso que Ele se doa. É por isso que Ele vem, é por isso que Ele toca. E como é bom ser tocado pela bondade do Senhor. Como é bom ser tocado pela fidelidade do Senhor. Como é bom lembrar que se Ele disse, eu acredito. Que a palavra dEle é imutável e infalível. Amém? Nós vamos falar hoje sobre pressões. Mas não porque, querido, seja algo que tenha que te parar. Seja algo que tenha que te entristecer. Nós, como filhos de Deus, precisamos olhar as situações contrárias e adversidades com os olhos da fé. Com os olhos de Deus. Amém? Você compreende, querido, que no início, na criação do homem, angústia, dor, problema não existia. Mas por conta da queda do homem, da desobediência de Adão, essas coisas passaram a existir. E vão existir até que o mundo acabe. E todas as coisas estão mostrando que o fim está próximo. Amém? Você está percebido disso? A palavra do Senhor diz que os céus e a terra vão passar. Vai acabar. Mas as palavras dele não. Essas são eternas. Amém? Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Aleluia, verso 35. Romanos 8. 35. Nós só vamos ler a parte B do versículo, amém? Por enquanto. E ele fala: será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? João 16, abra lá. João 16, verso 33. Aleluia. Em Romanos, você acabou de ler, Paulo estava dizendo tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Aqui Jesus está falando no Evangelho de João. No mundo passais por aflições. Amém? É uma afirmação. E Salmos 34, verso 19. Salmos 34, versículo 19. A parte A do versículo diz: muitas são as aflições do justo. Você constatou quanta coisa? Angústia, tribulação, adversidade, peste, fome, espada. E aí a gente pode incluir nisso tudo, nessa lista,
de dificuldades, nessa lista de pressões, desânimo, tristeza, frieza espiritual, constatações. Nós só estamos constatando, querido, algo que já existe. Desde a criação do mundo, de geração em geração, década após década, século após século, milênio após milênio. Então, querido, tribulação, angústia, dor, enfermidade, tristeza, adversidade, problema, querido, existe e vai continuar existindo. A diferença é como eu e você, que hoje, filhos de Deus, nascidos de novo, igreja triunfante de Cristo, estamos nos comportando diante dessa realidade. Amém? O sol e a chuva caem para o justo e para o injusto. Qual a diferença? Quando você estava lá no mundo, você não tinha consciência de que em todas as coisas Ele te fez mais que vencedor. O inimigo vai sempre te apresentar o quadro A, o lado A da história. O inimigo sempre vai te prender na dificuldade. Ele vai sempre roubar o seu foco para a pressão, para a tribulação, para a angústia. Não é assim? Quando nós estamos passando por uma adversidade, nós ficamos aprisionados naquilo. A gente dorme pensando. Na verdade, tem gente que nem dorme pensando, né? Fica ansioso, fica pesado, fica angustiado. A diferença é, querido, que nós estamos apresentando para o Senhor, se nós somos o povo da fé. Nós estamos cedendo ou nós estamos resistindo? Nós estamos com a nossa fé firme, resistente ou uma fé frágil diante das circunstâncias? Num culto como esse de celebração, querido, você tinha que vir afogueado, aleluiado. Mas aí acontece algo que vem fora do contexto. Acontece algo que nos desanima, que não é como a gente deseja, como a gente esperava. Um de repente acontece, né? Hoje muitos de repentes aconteceram desde ontem, né, pastor? Muda isso, muda aquilo, corre atrás disso, corre daquilo do outro. E aí como é que a gente fica? A gente reage com a paz que Jesus disse, eu vos dou a minha paz, ou a gente esquece o que Ele disse? Ou a gente larga o que Ele disse para acreditar naquilo que o inimigo está nos mostrando que é a realidade. Mas você sabe que a sua realidade em Cristo é outra? Você nasceu de novo. Eu acho impressionante, nós lemos só algumas partes desses versículos. Mas quando nós vamos na totalidade do versículo, na parte B, a gente vê que tem um escape. Tem uma resposta de Deus. O inimigo, ele mostra o lado A, Deus vai lá e mostra o B. O inimigo, ele põe um ponto final na situação, mas Deus fala, não é assim. Sempre vai ter um mais de Deus, mas sempre vai ter o porém de Deus. Porque quem decide, querido, o ponto final não é o inimigo na minha vida e na sua vida. Quem decide como vai ser o fim dessa diversidade não é o inimigo. A não ser que você permaneça preso na situação. Você abra mão da sua fé e você decida ceder. Você decida retroceder. Você decida desistir. Você crê que existem muitos cristãos desistindo? Mas eu fico feliz porque se você chegou aqui hoje é porque você não desistiu. Você permanece. E é o que o Senhor espera de você, querido, perseverança. Mas, querido, também existe uma forma de perseverar, existe uma forma de esperar. Quando nós estávamos no Império das Trevas, você entende, Adão pecou, e aí a sentença foi, por sua causa, Adão, por causa de ti, a terra será amaldiçoada. E aí, querido, por causa dessa sentença, o império que estava sobre o homem agora era o império das trevas. Era muito lindo e maravilhoso. O homem tinha contato com Deus, relacionamento com Deus, não tinha falta de nada. Hoje eu estava pensando, lendo a palavra, eu falei, Senhor, tinham 2 árvores no jardim que Deus falou. Tinha um monte de árvore, na verdade, né? Mas Deus mencionou 2.
Deus não foi falar da árvore do abacaxi, da árvore do abacate. Deus foi falar de duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que eles não se interessaram pela árvore da vida? Você já parou para pensar nisso? Deus mencionou duas para eles. Na verdade, para Adão primeiro, né? Da Adão que passou a informação para Eva. A palavra do Senhor também diz que aquela árvore era boa aos olhos, agradou a visão. E aí, por conta disso, querido, tudo começou a dar errado. O império das trevas assumiu, o inimigo achou que estava ganhando, mas o mais de Deus aconteceu. O mais de Deus vai estar sempre presente na vida do filho e da filha de Deus, querido. Você precisa ter consciência disso e parar de ceder. Mas como que eu estou cedendo, Michele? Se eu estou na igreja, eu estou congregando, eu estou vindo, eu estou me expondo à palavra. Mas você está cedendo nas suas confissões de fé? Porque existe uma maneira certa de esperar enquanto você está no processo. Não é de boca fechada. Nem tampouco murmurando da situação. Nem tampouco falando do problema. Mas tendo comunhão com Deus e falando a palavra. Quando você, querido, fala do problema, você está tendo comunhão com o teu. Olha como isso é sério. Você sentar para conversar com o diabo. Você sentar para ouvir o diabo. E ele sempre vai falar, não vai dar certo. Suas orações não estão adiantando. Ih, desiste, não tem mais jeito. Não vai mudar. Separa, divorcia. Desiste de orar pelos seus filhos. Olha, só está piorando a situação. Adão perdeu a comunhão com Deus. Olha o prejuízo, querido. Nós temos uma escolha. O homem recebeu o livre-arbítrio. A escolha. Adão tinha uma escolha. E porque ele escolheu errado, olha a consequência. Olha o que nós escolhemos nos dias de hoje. Qual vai ser a sua escolha? O que você vai escolher? O que você vai decidir? Você vai decidir pelo que ele está falando? Ou você vai decidir pelo que o seu Deus está falando? Porque, querido, não adianta você vir todos os cultos aqui, ouvir, se alimentar e se encher, e quando a situação bater na sua porta, você agir como se o que você recebeu do Senhor tivesse entrado por um ouvido e saído pelo outro. Você é uma nova criatura. O Espírito Santo veio habitar em você. Você não está só. É tão maravilhoso que a palavra do Senhor diz que o maior habita em nós. Ele é o maior, querido. O inimigo é o menor. Mas eu preciso me relacionar com o maior. Eu preciso discernir a voz do maior. Eu preciso proceder como uma nova criação. Porque o sistema do mundo, querido, vai continuar sendo o mundo até o fim. Mas você foi tirado do império das trevas. Você foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus, o reino de Cristo. Onde há justiça, paz e alegria. Então é dessa maneira que você anda, você caminha, você procede e você crê agora. O problema é, nós passamos a maior parte da nossa vida agindo como o mundo, pensando como o mundo. Porque é tudo normal, é tudo natural quando você não tem o conhecimento. Mas quando o conhecimento chega, querido, você precisa se ajustar a ele. É como um sapato apertado, um sapato velho. A gente até faz um esforço para usar, não é? Um número menor. Está ali, bonitinho, coube. Mas fica muito tempo com esse sapato. Uma hora não vai trazer dano, vai causar bolha, vai machucar. Então, existe um nível de vida, existe um proceder, existe um pensar, existe um comportamento diante das situações que não nos cabem mais. Sabe por quê? Porque nós somos a igreja triunfante de Cristo. Existe uma expectativa na criação, querido, ardente, esperando a nossa manifestação, a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação de um poder que nós recebemos quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas o inimigo, ele traz as distrações, os problemas, porque a angústia, as tribulações, as adversidades não foram criadas por Deus.
não foram criadas por Deus. São consequências do pecado. São consequências daquele que manipula as situações, as adversidades para parar você. Para que você não cresça, para que você não avance, para que você não creia, para que você não prospere. Sabe por quê? Porque quando você está preso nas adversidades, querido, você não dá trabalho para ele. Mas quando você decide se levantar em fé, querido, quem pode te segurar? Quem pode te deter? Nós somos o povo, querido, que era para estar expulsando demônio. Que era para estar curando enfermo. Que era para estar atraindo as multidões para Jesus. Jesus te tirou da multidão para te fazer discípulo. E por que a gente fica se moldando às multidões? Por que a gente ainda pensa com a velha mentalidade? Porque a gente precisa renovar. Mas renovar a mente dá trabalho. Exige tempo. Exige comprometimento. Você nasceu de novo, querido. Você tem um espírito novo. A palavra diz que tudo se fez novo. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. A palavra do Senhor diz que dos seus pecados, das suas iniquidades, não me lembro mais. Querido, Deus zerou. Foi zerado. Você é um livro de página em branco. Quem escreve é você. Pegando junto com o Pai. Ele pega junto com você. E o que você está escrevendo? O que estão lendo ao seu respeito? O que estão vendo na sua vida? Nós é que vamos revelar para o mundo quem é Deus. Mas eu não tenho chamado ministerial. A gente está aprendendo sobre os dons, né, pastor? Eu não sou pastor, eu não sou profeta, eu não sou evangelista, eu não sou mestre, eu não sou apóstolo. Querido, você é filho de Deus, isso já é o suficiente. As pessoas vão conhecer o Deus através da sua vida. Mas se você, querido, não se renova, porque aqueles que confiam do Senhor renovam as suas forças. Renovam as suas forças. Não é o pastor que vai renovar a sua força. Não sou eu que vou renovar a sua força. Não é o Márcio que vai renovar a força da esposa dele, da Carla. Não é a esposa que renova a força do esposo. Você renova as suas forças. Você busca na fonte. Você conhece o caminho. Papai está batendo, eu também apanhei muito esses dias. A primeira coisa que a gente pensa é desistir. Porque é mais fácil. Mas o Evangelho, a palavra do Senhor, nunca foi facilidade. O padrão do mundo é tudo prático, tudo rápido, tudo fácil. Micro-ondas. Agora é air fryer, né? A onda da air fryer, estamos na air fryer. Mas o padrão do reino, do céu, querido, não é. O reino é tomado por esforço. Porque você foi recriado, você tem um novo espírito, mas a sua alma precisa ser renovada pela palavra. Sabe por quê? Porque nela está inserido tudo que você já viveu antes de Cristo. A obra do Senhor foi completa? Foi. O homem não tinha acesso a Deus, porque o seu espírito estava morto espiritualmente. E aí esse problema Jesus resolveu. O seu espírito está aí, novinho, limpinho, sem pecado. Tem acesso com ele de novo. Fala com ele, ouve, é guiado. É para ser assim, viu? Não está sendo guiado, querido, ativa isso. Põe força, se envolve com o Senhor. O livre acesso foi aberto para você ter relacionamento. A mente precisa ser renovada pela palavra, mas a carne ela nunca vai se converter. Então é necessário renovação. O que é renovar? Tirar o velho e colocar o novo. Tirar o velho pensamento, a velha cultura, os traumas, os medos. Existem situações que você não sabe lidar e pressões que vão chegar diante de você justamente porque ainda tem coisa velha que precisa ser tratada, que precisa ser renovada. Complexo de inferioridade, complexo de comparação, complexo de rejeição,
Traumas na infância que te prendem na situação de que eu nunca vou ser nada lá na frente. Quem já não pensou isso? Quem mesmo depois de crente acha que, isso não é para mim. Outro dia eu estava conversando com a Alessandra, eu estava vendo ela numa live. Ela é psicanalista, né? Falando sobre algumas coisas a esse respeito. E ela falou, tem coisas simples que a gente não faz e a gente não percebe que são gatilhos de coisas que vieram lá atrás. E aí eu me lembrei, eu falei, nossa, Lê, eu acho que é isso mesmo. Porque eu era uma criança muito acuada. Eu tinha medo de pessoas. Eu era assim. Eu não chegava para pedir nada, eu não chegava para falar com o professor, eu tinha medo de chegar em pessoas. Por conta das coisas que eu vivi na infância. Eu vi dentro de casa, brigas, relacionamento pai e mãe que não dava certo. E aí aquela sensação de sempre aquela criança medrosinha, medo de tudo e acha que não pode nada. E eu falei, nossa, Lê, eu tenho a sensação de que, uma coisa simples, entrar no shopping, ver aquela loja top. Sabe uma loja top? Que você fala, nossa, só os bambambam entra. E eu achar que não é para mim. E nunca entrar naquela loja, eu falei, é caro demais. E ela falou, nossa, Mi, você viu como é um gatilho? São coisas que estão inseridas, encurtidas dentro de nós lá atrás, que ainda estão nos atrapalhando no nosso relacionamento com Deus. Porque sendo uma nova criatura, querido, tudo é possível para você, tudo é lícito para você, não existe porta fechada para você. Hoje eu estava falando com os meninos, né? Estava falando com o Nicolas sobre trabalho. Os melhores empregos, os melhores salários são para os filhos de Deus. Mas tem que fazer a sua parte também, né? O Espírito Santo não vai fazer tudo sozinho, porque ele não é Deus injusto, né? Você não estudou, você não se programou, você não fez uma faculdade, você viveu em preguiça, também não vai querer o melhor. Mas se você fez a sua parte, querido, Deus vai fazer a dele. Amém? Então é necessário renovar a nossa mente, porque o Senhor quer elevar o nosso nível. Ele nos quer nos lugares mais altos, porque se quiser e obedecer, comerá o melhor dessa terra. A gente não precisa esperar para viver a glória lá, querido. Ele nos tirou do império das trevas, nós estamos ainda aqui. Mas aqui, a angústia, a tribulação, a peste, a espada, a fome, a nudez, não tem, querido, que ser motivo para nós desistirmos e cedermos. Amém? Pelo contrário, tem que ser o trampolim para a gente ir mais longe. Porque esse é o propósito de Deus para a igreja. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O inimigo sempre vai investir contra você achando que é o dono do ponto final. Ele acha que a decisão é dele. Mas no mesmo versículo onde nós lemos, querido, Romanos 8, no versículo 37, nós lemos o 35, falamos sobre a tribulação, a angústia. Mas no 37, em seguida, Deus entra em ação para dizer que não é bem assim, não. Aleluia. Romanos 8, 37. Logo em seguida que ele falou, né? Da perseguição, fome, nudez, perigo, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro, mas, no 37, chegou, porém, de Deus. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Existe um outro lado da situação, sempre vai haver, querido. O referencial, o diferencial é onde você está colocando o seu coração. Aonde você está colocando a sua fé. É possível crer no que Deus está falando, mas também é possível ter uma crença naquilo que Deus não está falando. E renovar a mente, querido, é crer naquilo que Deus fala. Não é crer naquilo que o mundo está falando. Não é crer naquilo que o mundo está apontando. Não é reagir conforme o mundo acha que você tem que reagir. Vou mostrar um atalho. Nós não somos o povo de atalho. Nós somos o povo do caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Jesus. Se existe alguém que a gente tem que olhar, se espelhar e seguir, é Ele. E mais ninguém. Aleluia.
Obrigada, Pai. Estamos resistindo firmes ou estamos cedendo? Escolhemos se apegar ao mais, ao porém, os de repente de Deus, as promessas, o está consumado, ou ficamos só com a parte A da situação, com o problema? Você pode meditar aí no que você está passando? Como você está reagindo? Você sabe, se você continua confessando a sua vitória. Se você ousa olhar para o final dessa adversidade, já se vê lá do outro lado, como é que vai ser? Porque isso é fé. Fé é convicção. A fé não se move pelo que vê, nem pelo que sente. A alma se move. A alma é os nossos sentidos, as nossas emoções, o nosso intelecto, as nossas vontades. Por isso Paulo fala em Romanos 12:2, para a gente não se amoldar a esse mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa alma, da nossa mente. Dá trabalho. Não vai ser de um dia para o outro. Você tem que se reprogramar. Deixa o que a mãe pensa, o que o pai ensinou na infância. Não é assim? Minha mãe cozinhava assim, então eu cozinho assim. Meu pai fazia assim, então eu faço assim. Não, querida, agora é outra direção. Agora é uma outra forma. Agora é uma nova realidade. Eu amo a matéria realidades da nova criação. E eu vou estar sempre falando alguma coisa nesse sentido, querido. Porque eu amo saber quem eu era e que eu não sou mais. Você não é mais quem você era. Você é um espírito. Você é maior por dentro do que por fora. Porque, querido, hoje tem o reino dentro. Hoje tem o próprio Deus habitando dentro. Só que a gente esquece dessas coisas. E aí a gente se deixa ser dominado por aqui, ó. Quando a gente perde aqui na mente, a gente perde a batalha. Mas quando a gente ganha aqui, querido, já está tudo resolvido. Quem decide sou eu e você. Aleluia. Obrigada, Pai. Deus tinha o outro lado da história. O inimigo veio, destruiu a humanidade, veio um decreto sobre a humanidade, veio uma sentença sobre a humanidade, mas Deus tinha um mais, e esse mais era Jesus. Esse mais é Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. João capítulo 1, versículo 12. Você se precisa se ver na sua nova criatura, na sua nova realidade. Amém? Mas como? Está tudo dando errado. Você não sabe o que eu estou passando, Michele. Eu não sei, mas Ele sabe. E já é o suficiente, querido. Você também não sabe o que eu estou passando. Mas Ele sabe. Só que eu decidi me manter em pé. Eu decidi o ha-ha-ha daqui para frente agora. Às vezes eu estou lá na cozinha, ha-ha-ha, o marido fala, tá louca, mulher? Tô louca para colocar o diabo no lugar dele. Porque eu decidi que eu vou acordar e o dia vai ser do jeito que eu declarar que ele vai ser. Amém? Pode até ser que o dia não seja bom, mas ele vai terminar bom. Porque o final das coisas é melhor do que o começo. Amém? Glória a Deus. Essa é a atitude que nós temos que ter como cristãos. Aí a gente chega para conversar com, ai, irmã, só a graça. Ai, irmã, só a misericórdia. Ai, irmã, só Jesus. Só Jesus mesmo. E Ele já é o suficiente. A graça e a misericórdia também. Querido, vai para cima. Seja ousado do Espírito Santo. Ele não te deu espírito de medo. Essa situação, a adversidade não tem que te colocar medo, não tem que te colocar cabresto, não tem que te aprisionar. Porque tem um final para ela. Tem o final do problema. Foca no final. Aleluia.
João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam quem? Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Deu-lhes o poder. Há um poder em ser filho de Deus. Você está andando nesse poder? Você está andando nesse seu novo título? Querido, é uma patente poderosa. Não existe patente mais poderosa do que ser filho de Deus nessa terra. Porque o próprio céu, querido, se move em seu favor. Os anjos se movem em seu favor. O nome de Jesus, liberado através da sua boca, se move em seu favor. Serpentes e escorpiões se põem debaixo do seu pé. Você pode pisar, porque você é filho de Deus. Mas às vezes isso daqui, atrapalha. A gente fica preso no nosso próprio entendimento. E aí a gente dá desculpa para não ir para cima. Combata o bom combate da fé na sua mente. Coloque as suas emoções no lugar delas. Alinhe com a palavra. No começo não vai ser fácil. No começo você não vai entender. Eu estou chorando, mas não é para estar chorando. Eu quero ficar quieta, eu quero ficar no meu canto, mas eu tenho que falar. Eu tenho que declarar. Mas vai mesmo sem vontade? Fala sem querer. Ri sem vontade. Glória a Deus. O evangelho para alguns é loucura, para os que se perdem. Mas para nós é o poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Por que não estamos andando na plenitude de sermos o Filho de Deus? Porque estamos cedendo diante das pressões, cedemos diante da tristeza, cedemos diante do desânimo, cedemos diante da frieza espiritual, cedemos diante dos gigantes que estão cruzando nosso caminho. A facilidade de pensar em desistir é maior do que a de resistir. A facilidade de resistir e persistir em fé deveria ser a marca dos filhos de Deus. Deveria ser a nossa marca. Resistentes, persistentes, fortes, valentes, corajosos. As pessoas têm que olhar para mim e para você. Olha, ali vai uma mulher de Deus. Ali vai um homem de Deus. Nossa, ele passou por tudo aquilo, está de pé. Nossa, ela tem 1000 motivos para estar chorando, mas está lá louvando. Eu estou escutando ela na casa dela louvando ao Senhor. Haha. Esse é quem você é. Essa é quem você é. Você só precisa se ver. Você precisa olhar no espelho e falar com você mesmo. Entramos pelo novo e vivo caminho. Jesus, para nós, a vitória é certa. Não é uma escolha. Ela é certa. O final é a vitória. Mas eu não estou vendo. Eu não estou sentindo, querido. Você não precisa ver, você não precisa sentir. Creia. Pai, obrigado porque eu tenho a vitória nessa área. Pai, obrigado porque eu tenho a vitória nessa área. Obrigado, Pai, porque todas as coisas estão cooperando. Vai acontecer. É meu. É meu. Como filhos agora de um novo reino, querido, nós temos acesso ao reino dos céus. O que você precisa fazer é puxar. As bênçãos não estão nos lugares celestiais, não diz a palavra do Senhor? Somos abençoados com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais. A fé é a mão que puxa. Então não pensa que murmurando, não pensa que uma hora crendo e uma hora duvidando vai acontecer. Dobre. Isso é se comparar com a onda do mar que vai e volta. E a palavra do Senhor diz, não pense que você vai conseguir alguma coisa. Então a decisão é, eu não vou ceder. A decisão é, eu vou ficar com a fé. Eu tenho a convicção de que já é meu. E diabo, você não vai me tirar do meu lugar. Eu não sei o que você está esperando, querido, mas eu quero te dizer hoje, já é seu. Já te pertence. Algo novo começou, não é, Gisele? Espere pelo melhor. Os filhos de Deus têm que parar com a tendência de esperar pelo pior. O mundo espera pelo pior. Não é assim? Eu espero que você não ande mais assim. Mas quando eu estava no mundo, eu pensava, nossa, as coisas estão tão boas que eu estou até com medo.
Porque alguma coisa ruim vai acontecer. Não era assim? Quando as coisas ficavam boas, a gente até não duvidava? Não, tá bom demais. O negócio tá bom demais. Alguma coisa vai vir depois. Para nós, não. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. A gente pode até chorar durante a noite, mas de dia vai vir a alegria. Amém? Aleluia. Atitude de fé, comportamento de fé. Glória a Deus. Vai exigir esforço, tempo, dedicação, entrega. Você não vai renovar a sua mente assistindo dorama, você não vai renovar a sua mente assistindo série, você não vai renovar a sua mente assistindo Jornal Nacional. Você não vai renovar a sua mente no Instagram, você não vai renovar a sua mente no Facebook. Você vai renovar a sua mente pela palavra. Então vai exigir tempo, vai exigir esforço, vai exigir comprometimento, disciplina. É tão difícil para o crente ser disciplinado nas coisas do Senhor, não é? A gente fala, Senhor, vou fazer um propósito. Essa semana vai ser jejum de tal horário até tal horário. Devocional de tal. Vou começar a ler a Bíblia em 365 dias. Virou um ano, primeiro dia de janeiro. Começa a ler a Bíblia. Chega no final de janeiro, já nem sabe mais em capítulo que está. Mas é necessário colocar esforço, querido. Não dá para terceirizar o seu crescimento, esperando que só o ministro que está aqui pregando, terça, quinta e domingo, ou o seu pastor, renove a sua mente. Você entende que terça, quinta e domingo é muito pouco para renovar a mente? E eu estava falando com Deus, meditando, eu falei, realmente, Senhor, terça e quinta, 1h30 cada culto, 3 horas. Domingo, 2 horas, são 5 horas na semana. Aí, se são 5 horas na semana e o mês tiver 4 semanas, então são 20 horas no mês. Se são 20 horas no mês, são 240 horas no ano. E o ano tem 8.760 horas. E você se alimenta só 240 horas no ano. É absurdamente, querido, insuficiente. Só congregar terça, quinta e domingo. E eu não vou nem falar de quem nem consegue congregar terça, quinta e domingo. É pouco. Não chega a ser nem a 10% de tantas horas que tem um ano. E aí você quer renovar sua mente como, querido? Não tem como. Mas é necessário, querido, porque quando você renova os seus pensamentos, suas emoções são renovadas, suas vontades são renovadas, o seu estilo de vida é renovado. Você passa a sair do padrão do mundo e entra no padrão do reino. Porque Ele te chamou para reinar por meio de Cristo Jesus. E aí você olha e nada acontece, nada sai do lugar, porque você não está no seu lugar. Você não está reinando com Ele. Então é necessário a renovação da mente. Aleluia. Deus sempre vai se manifestar quando você decidir por fé. Deus sempre vai se manifestar quando você decidir se mover como filho de Deus e como cidadão do reino. Viu como é importante ouvir essas verdades? Você entrou por uma porta cabisbaixo, desanimado, calado, e aí você está olhando, desperta. Vem, acorda, desperta, sai da preguiça, sai da letargia, se movimenta, vai ler a Bíblia, vai renovar a mente. Porque não é só terça, quinta e domingo, ainda, sendo assim, já é pouco. Se você não tiver seu devocional, se você não tiver o seu secreto, se você não lê a sua Bíblia, olha quantas maneiras de renovar a sua mente. E está tão disponível, está tão fácil, não tem perseguição no Brasil. Você pode ter a sua Bíblia, você pode assistir um canal, uma pregação, uma ministração. Você pode colocar louvores, você pode jejuar, você pode orar em línguas. Coisa melhor, querido, estratégia de Deus, do Espírito Santo, para a gente renovar a sua mente. Mas é necessário esforço. Aleluia. Mateus 14, meu Deus, já é 8h40? É até 10:50, né, pastor? Mateus 14.
a partir do verso 25. Aleluia, eu amo olhar para a vida de Pedro. Glória a Deus. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. Aleluia. Uma palavra, bastou uma palavra para Pedro sair do barco. Ele estava reconhecendo que Jesus era o Cristo. Logo em seguida, o mesmo Pedro que foi repreendido por Jesus, porque tentou Jesus na hora que Jesus falou que ia morrer. A ponto de Jesus chamar: arreda-te de mim, Satanás. O mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes com medo de morrer, porque ele viu que Jesus estava sofrendo no caminho da cruz. Mas, querido, há uma diferença. Quando nós vemos de Atos em diante, nós vemos o antigo Pedro e o novo Pedro, que passou pela morte de Jesus. Você já passou pela morte de alguém? É difícil, não é? Talvez a morte que você está sofrendo hoje seja essa adversidade, essa preocupação, essa ansiedade que você está vivendo. Te dói na alma como se fosse a morte de alguém, porque não está acontecendo, porque você já está esperando. Foi difícil para Pedro, não foi? Porque eles estavam esperando o Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, reinar sobre a terra. O Messias tinha chegado, mas não foi como eles imaginavam. Jesus foi crucificado e morto. Mas é o mesmo Pedro que sofreu a morte, que foi obediente, esperou o batismo e que nunca mais foi o mesmo. Porque logo em seguida Pedro é aquele que estava falando, a ponto de uma multidão de quase 3.000 pessoas confessarem Jesus como Senhor e Salvador. Há um antes e há um depois, querido. Você precisa entender quem você era antes e o que você é agora. Antes você não tinha um futuro certo. Hoje você tem um futuro glorioso em Cristo Jesus. Hoje você é mais que vencedor sobre todas as coisas. Hoje você é filho, você é dono da herança de Deus. Que pai bom. Ele te deu uma salvação e te deu heranças, direitos, mas também te deu deveres. E o maior dever do justo agora é viver por fé. O meu justo viverá pela fé. E ele ainda diz: quando eu voltar, acharei fé na terra? Então mude sua atitude. Renove a sua mente. Faça a sua parte. Olhe com os olhos de Deus. Renove as suas forças. O Espírito Santo está pegando junto. Você não precisa achar que vai ser difícil. Você não precisa ter medo. Você não precisa dar ansiedade. Não mais, querido. Tribulação, peste e fome vai continuar agindo. Qual a diferença de Pedro antes e depois? O problema continua sobre a terra. Ele continua sobre a terra, mas ele não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. Toma posse do que é seu. Não larga. Anda como filho de Deus nessa terra. Comece a reinar em vida. Você que faz acontecer. Porque Jesus disse: já está consumado. Amém? Aleluia. A palavra de Jesus para você hoje é como ele falou para Pedro: vem. Vem andar sobre as águas. Amém? Aleluia. Quero te convidar a se colocar de pé. Aleluia, é um novo tempo.